Boa noite. Boa noite a todos e todas que estão se aproximando e chegando para a live. Enquanto vai chamando aí pro pessoal, nossas lives de quinta-feira. Rafael, Nina. Então o pessoal chegando, Ana Flávia, tudo bem, Ana? Tudo bem? Que alegria. E Dalmi, vocês estão me ouvindo? Quem tiver já chegado aí, Lívia, Hugo, quem tiver aí, se puder, Renata, me avisar se vocês estão me escutando bem. Vocês estão me enxergando bem e escutando bem. Esse feedback, Ana, tudo bem? Esse feedback é importante. Renata, Joana, a galera toda chegando aí. Boa noite, Dalmi. Está me escutando? Ouvindo? Obrigado, Renata. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Porque, enfim, aqui é estranho, né? Obrigado, Lívia. É estranho, parece que você fica falando sozinho, né? Obrigado, Dalmi. Porque, enfim, você está falando pro celular, é estranho. Você não tem um retorno, então você não sai. Grande Hugo. Angélica, a gente nunca sabe se realmente estão nos escutando ou não, é uma coisa de maluco, né? Antigamente, a pessoa falando sozinha na rua, a gente achava já que era maluco, né? Agora é quase certeza que está falando no celular com fone sem fio, né? Enfim, Angélica, boa noite. É quase certo que seja isso, né? Enfim, então a gente está aguardando o pessoal a chegar aqui e a gente... Deixa eu botar aqui qual o tema da live, que já vão me perguntar, ela vai ficar gravada, tá? Antes que me perguntem. São as perguntas de sempre. Vamos lá. O tema da live hoje é: a gente acho que tenho todos os temperamentos. Tudo bem, Tatiane? Samuel, grande Samuel, tudo bem? Então a galera que acha que tem todos os temperamentos, a gente brinca que a Thaís não está aí hoje. A esposa do Jorge, ela tem todos os temperamentos, ela usa o temperamento que ela quer, na hora que ela quer. Grande Samuel. E é isso, né? Tem muitas pessoas, por quê? Porque tem algumas variações nos temperamentos. E é disso que a gente vai tratar hoje, né? É disso que a gente vai conversar na live de hoje. Então hoje a gente vai encerrar depois a gente pode ser que a gente volte, o nosso ciclo de lives sobre temperamento. E aí a gente vai começar um outro, hoje é a sexta live que a gente vai falar sobre temperamento. Eu tenho dois, tá vendo? Ana é quente. Então ela acha que tem dois. A gente vai falar hoje, vai terminar hoje falando um pouco isso, sobre essa questão de achar que tem vários temperamentos e tudo mais. E aí a gente vai começar com uma outra linha de temáticas a partir da quinta-feira que vem, sempre às 8h30 ou 9h30, aí vai depender da semana, né? Na nossa live regular de quinta-feira, que eu me comprometi com vocês que esse ano teremos toda quinta-feira uma live, então todos teremos no mínimo toda semana. Então voltarei a fazer lives com convidados, não sei se na semana que vem ou na outra, e aí a gente tem, porque enfim, estava focando mais também no curso, né? No casamento de verdade, tá? A base da live de hoje, então a gente vai começando, enquanto o pessoal vai chegando aí, aos poucos o pessoal vai chegando. A gente vai comentar hoje, na live de hoje, ou melhor dizendo, a gente vai ter a nossa bibliografia da live de hoje, é o livro dos 4 temperamentos do Ítalo, mas aquele para a educação dos filhos, 4 temperamentos para a educação dos filhos, ao mesmo tempo, tá vendo? Dalmi é sanguíneo e colérico ao mesmo tempo. Impressionante. E o temperamento que Deus lhe deu do casal Art, Lorraine Bennett. Tá? Então esses são os 2 livros, para quem sempre me pergunta de livro, ninguém lê, mas enfim, as pessoas perguntam, então tá aí. Então essa é a bibliografia da live de hoje, tá bom? Então a gente hoje vai comentar um pouco essa impressão que a gente tem de que a gente tem mais de um temperamento. A Ana falou que tem 2, o Dalmi falou que tem 2.
a Thaís, como eu brincava antes, de acha que tem todos. Isso é uma brincadeira, né? Na prática, nós temos um temperamento. Tá legal? Agora, por exemplo, o casal Bennett, como eu falei no livro O Temperamento que Deus lhe deu, ele vai dizer que a pessoa tem um temperamento primário e um temperamento secundário. Tá? É um temperamento primário, que no fundo é o temperamento da pessoa, mas ele vai ter, vamos dizer assim, algumas características de um outro temperamento. Tá? E ela é colérica e sanguínea, tá vendo? Quando eu falo que é colérica e sanguínea, é nesse sentido do livro do casal Bennett, que ele vem trazer isso do primário e do secundário, entende? Mas o que importa é o primário. O secundário vamos dizer assim, vão dar nuances em relação ao seu temperamento propriamente dito, né? Ele vai trazer variações. O Ítalo, no livro dele, dos 4 temperamentos, ele vai falar da preponderância, de um temperamento sobre o outro, ou melhor dizendo, uma característica sobre a outra. Sei lá, ele vai dizer, por exemplo, que o sanguíneo tem o quente sobre o úmido e o úmido sobre o quente. Tá? Ou seja, e aí é o que a gente no fundo vai comentar. Um sanguíneo que é um ar mais úmido e um outro sanguíneo que é um ar mais quente, vamos dizer assim. Tá? Então, é a forma como o Ítalo traz isso. O Ítalo vai trazer o conceito de aportes também, que é um conceito que eu vou falar aqui algumas vezes nessa live, mas eu não vou aprofundar isso. Mas vocês vão entender bem, porque, enfim, a ideia é abordar todos os temperamentos hoje. Repara, eu fiz uma live para cada temperamento e hoje eu vou fazer com todos os temperamentos, ou seja, eu vou falar de 8. Peraí, 2 em cada, 8. Vamos dizer assim, como se fossem 8 temperamentos, tá? Fora os aportes, porque aí o aporte ele vai dar mais 4 temperamentos aí, a gente chegaria num total de 12, tá? Algumas pessoas dizem que são 12 temperamentos. Vão ter alguns estudiosos que vão dizer 12 por conta disso, que eles consideram essas 3 variações, vamos dizer assim, possíveis dentro de um mesmo temperamento, tá? Fora isso, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem dificuldade de identificar o nosso temperamento ou de outras pessoas, entende? Por isso que é interessante a gente muitas vezes fazer uma conjunção de análises para a gente fechar um quadro de um temperamento, que às vezes não é simples. Essa semana me perguntavam, né, a partir de qual idade a gente consegue identificar o temperamento? Eu falei assim, olha, mais ou menos com 5 anos, mas tem criança que às vezes é difícil de fechar isso. Por exemplo, aqui em casa a gente tem, são 4, hoje está esperando a 5ª, e tipo assim, em 3, aliás, 2 é muito certo o que é, os 2 mais velhos. Os mais novos é difícil. Os 2 mais novos, por exemplo, sobretudo o João Vitor, que tem 8 anos, é difícil. A gente achou que ele era colérico, hoje a gente acha que ele tende a mais pro melancólico. Por quê? Porque de fato ele é seco. Isso é inevitável. Agora, se ele é colérico ou melancólico, aqui há uma dúvida. E ele tem um certo aporte úmido também. Então, ele às vezes dá uma desviada. É difícil. Às vezes é difícil. Então, eu acho que ele é colérico e minha esposa acha que ele é melancólico. Então, a gente fica um pouco assim, ainda assim. Então, esse mesmo, Tatiane, essa é a bibliografia, o temperamento que Deus me deu, este livro, que é uma das bibliografias da aula de hoje. Então, às vezes é difícil. A partir dos 3 anos, quando a criança já começa a falar, ela começa a verbalizar, ela já começa a ver, mais ou menos, a ter as suas atitudes, mais ou menos, você já consegue ter uma noção. Por exemplo, eu tenho minha filha de 3 anos, a Clarissa, que é fato que ela é quente. Ou seja, ela é sanguínea ou colérica. É fato. Porque ela fala pelos cotovelos. Fria ela não é. Ela é quente. Não há a menor dúvida que ela é quente. Aí a gente vai, enfim, aí tem que esperar mais um tempo para definir aí se ela é colérica, sanguínea ou sanguínea, porque, enfim, ela é muito dócil, muito coisa brincalhona e ao mesmo tempo ela é muito irritada. Então, enfim,
tem hora que parece que ela é colérica, ela é muito determinada nas coisas dela, quando ela quer fazer uma coisa ela faz e tem que ser do jeito dela, enfim, mas isso também é muito próprio da idade. E ao mesmo tempo ela se dá bem com todo mundo, ela é uma pessoa muito que se preocupa com os outros, enfim, muito carinhosa. Então, enfim, tem umas características sanguíneas. Então é difícil ali a gente identificar ainda com 3 anos de idade. Então por isso que às vezes é importante a gente fazer uma análise mais profunda. Existem questionários, eu mesmo tenho o meu questionário para coisa, tem a observação do rosto, da imagem da pessoa, que diz muito também a forma como a pessoa olha, como as marcas do rosto da pessoa, isso diz muito também, o formato da sobrancelha, do olho, da boca, isso tudo diz muito do temperamento da pessoa. É um outro tipo de análise. Um outro tipo de análise é do comportamento da pessoa, enfim, que relacionado ao elemento da natureza no qual aquele temperamento está ligado, né? Lembrando os 4 elementos da natureza, vocês lembram, né? Fogo, ar, água e terra. Esses 4 elementos que compõem, são os 4 elementos da natureza, né? E, enfim, cada temperamento está ligado a um deles. Então, a análise desses elementos, que é a análise que o Ítalo faz, que é a análise que eu prefiro fazer também, de 200 questões que peguei com o Ítalo, tá vendo? O Dalme tem essas 200 questões. No temperamento que Deus lhe deu, também ele trabalha com um questionário grande, eu tenho um questionário também. Enfim, é uma forma da gente perceber, é mais um elemento para nos ajudar nisso aí. Tem outros, por exemplo, o Jorge, ele trabalha também com mapa astral, enfim, aí eu não entendo nada desse assunto, eu não posso falar absolutamente nada. Mas é uma outra linha que também as pessoas seguem, né? Enfim, isso aí é para nos ajudar a entender. Eu digo o seguinte, e por quê que também é difícil? Porque a gente não é composto simplesmente sobre esse aspecto mineral, que é o temperamento, que é o aspecto fixo, que nós nascemos e vamos morrer com ele. Nós temos o nosso caráter, nós temos os nossos elementos culturais que falam muito no nosso jeito de ser posteriormente. Repara, é o que eu dizia nas aulas anteriores, você vai pegar um santo no fim da sua vida, uma pessoa heróica, uma pessoa até muito ruim, é difícil você saber o temperamento dela, porque ela é uma pessoa já forjada de virtudes. E ela consegue ter atitudes que contrariam, vamos dizer assim, o seu próprio temperamento. Elas conseguem agir de forma, vamos dizer assim, que alguns poderiam chamar de artificial, elas não agem de forma temperamental. Elas conseguem trabalhar isso dentro dela. Isso que é o normal, né? A gente vai adquirindo virtudes e a gente vai ter fleumáticos, sei lá, por exemplo, que não são nada preguiçosos, são extremamente trabalhadores. Entende? Ou melancólicos que não são nada pessimistas, são extremamente otimistas. Ou coléricos que são extremamente dóceis. Mas por quê? Porque trabalharam isso de uma tendência natural ao contrário, mas que foi trabalhando, foi se desenvolvendo, foi limando e conseguiu que uma tendência natural dele não se manifestasse. Uma tendência temperamental dele não se manifestasse no seu cotidiano. Por isso que eu digo sempre que temperamento não é muleta. Entende? Onde a gente pode falar, não, porque esse é o meu jeito, né? Enfim, vocês têm que me aturar, né? Aceitem como eu sou. Não, lógico, você tem essa tendência a ser desse jeito, mas se você lutar e enfim, correr atrás, você consegue ter atitudes distintas dessas. Lógico, talvez o seu natural, se você deixar da forma natural, vai ser um pouco dessa forma que você vai agir, né? Meu amigo Beto, que adora os temperamentos. O Beto adora, mostra de hoje o temperamento. Hoje é o Beto que entrou aí. José Roberto Belo Porto, né? E o Padre Douglas, seja bem-vindo também. Enfim, e aí a gente vai entendendo mais profundamente aquilo que o que nós somos. Tá legal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por todos os temperamentos e vou falar um pouco dessas diferenciações
que muitas vezes aparentam que a gente tenha no mínimo 2 temperamentos, tá? Porque a gente não é mais explícito daquele jeito. Então vamos começar pelo sanguíneo, como eu terminei com ele. Eu vou começar pelos sanguíneos, tá bom? Então a gente vai começar pelos sanguíneos e fazer o contrário, terminar pelos fleumáticos, tá legal? Então nessa live de hoje. Então eu vou começar falando mais dos sanguíneos quentes sobre úmidos, tá? Vamos dizer assim, é o ar quente, tá? É o ar, vamos dizer assim, de Brasília, é um ar mais quente, assim, né? Mais seco, mais seco, mas é um ar mais quente, né? Não é um ar tão úmido como aqui das regiões de praia, né? Onde a gente tem um ar mais úmido. Né? Então, eles são os sanguíneos mais extrovertidos que tem, são os mais expansivos que existem. Esses são os tipos que falam mesmo, falam muito, tá? Vai ficar salva, sabia que iam me perguntar isso, Raimundo, vai ficar salva assim. Mas é para assistir agora, não é para ir embora não, Raimundo. Não, para ficar salvo, vou assistir depois e não assiste, esse é o problema, né? Eu assisto depois, aí não assiste. Então é o mais extrovertido de todos, né? E depois são pessoas que em relação são os sanguíneos mais determinados, né? Porque eles, repara, o quente sobre o úmido é porque ele se aproxima mais, vamos dizer assim, de algumas características de um colérico, né? Mas aproxima mais de um colérico. Então ele vai ter certos aspectos que é o sanguíneo que vai lembrar um pouco mais um colérico, que é o que o casal Bennett vai tratar como primário sanguíneo e secundário colérico, vai, na nomenclatura deles. Ou, como o Idalme estava falando, o sanguíneo colérico. Tá? Ah, chegou a nossa avatar. Estava faltando ela. Então, é como se fosse isso, né? Ele tem uma dose de um colérico. Então é o sanguíneo que às vezes perde um pouco a estribeira, podemos dizer assim, né? É o sanguíneo que é mais impulsivo do que os outros. Ele tende a ser mais impulsivo, assim como o colérico. E tende também a conseguir concretizar mais os seus projetos. Porque, como todo sanguíneo, ele tende a ter várias coisas. Oi, Dalmi, travou? E ele tende a pegar várias coisas, mas ele tem a tendência a conseguir ter um pouco mais de foco nas coisas que faz. Tende a ter um pouco mais, né? Ele é mais persistente do que um sanguíneo mais úmido, né? Porque ele é mais quente, então ele é mais persistente também. E ele tem uma tendência a ter um humor um pouco mais irônico, mais ácido, né? Um pouco mais doloroso, né? Por quê? Porque ele tem uma tendênciazinha ali, até como o Ítalo usa esse termo, o aporte seco, né? Então uma certa dose ali de proximidade com a secura, ele é menos úmido. Então o humor dele tende, né, a ser um pouco mais ácido do que o sanguíneo. Ele pode ser explosivo, porque o sanguíneo, sobretudo quente sobre úmido, ele pode ter esse ar quente. Então, e ele pode ter a tendência a ser mais intolerante, mais mundão, mais impetuoso. E como ele fala mais do que pensa, sempre, ele tem a tendência a ser mais explosivo. Porque ele vai falar aquilo que vai pensar, então ele vai largar tudo o que vem, porque ele é muito falante. Não tanto forte, talvez, como um colérico, porque tem a secura muito forte. Ele é úmido ainda, né? Mesmo que seja mais quente sobre úmido. Mas ele tem uma tendência mais forte a ser mais explosivo e a machucar mais que os outros sanguíneos, entende? Ele é um sanguíneo que machuca um pouco, tende a machucar um pouco. É um sanguíneo que não é aquele
sanguíneo que agrada a todos, como eu falei, aquele poético, como a gente falou na live de sanguíneo, é menos poético. Ele é menos poético. Tá legal? Então, enfim, ele por quê? Porque ele é o que, vamos dizer assim, consegue executar, vamos dizer assim, ele tem um sentido um pouco mais prático, né? Como agradar um colérico, falaremos lá, Regina. Podemos falar lá. Então, num relacionamento, pode acontecer isso, que é o sanguíneo que fala mais do que pensa, então ele pode machucar mais os outros, né? Porque ele tem acesso a sua certa dose de desordem, essa certa dose de falta de foco, e ele vai ficar se justificando, é o que vai se justificar muito e que vai dar vários motivos pela quais aquilo que ele faz. Vai ter uma certa dosezinha de teimosia, uma certa dose, né? Então, enfim, porque ele se aproxima um pouco mais do colérico, tá? Já o outro, vamos gastar um melancólico que foi embora. Calma. Vocês estão ansiosos. Estou falando de um sanguíneo. Estou falando com ele com sanguíneo por enquanto, tá? E tem o sanguíneo que é úmido sobre quente, tá? Que ele aproxima mais para o fleumático. Ou seja, ele não é tão falante assim. Então a gente pode ter, às vezes, um sanguíneo que não é tão falante. E também não é tímido. Que fala, não tem o menor problema de falar. Mas que ele não é tão falante. Que é o sanguíneo, um ar mais úmido. Né? É aquele que enfim, o ar aqui do Rio de Janeiro, ele é bem úmido, né? Enfim, aquela pessoa quando anda na rua no calor, que fica suada, né? Por quê? Porque é muito úmido esse ar. Então ele, vamos dizer assim, é o sanguíneo mais poético, é o sanguíneo mais disperso de todos, mas é o sanguíneo que mais é otimista, é um sanguíneo extremamente otimista, caloroso, é aquele sanguíneo que todo mundo gosta. É o sanguíneo, tipo assim, da live anterior que eu falava dos sanguíneos, é o sanguíneo mais poético, mais gostoso de se lidar, porque ele está sempre preocupado com os outros, né? Ele é mais cauteloso no que vai falar. O sanguíneo mais quente, ele não é muito cauteloso no que vai falar, ele fala muito do que vem. Então, por isso que às vezes, eu conheço esse sanguíneo, às vezes ele acaba desagradando ao outro, né? Repara, o fleumático ele é mais diplomático. E esse sanguíneo mais úmido sobre quente, então ele se aproxima um pouco dessas características do fleumático, né? De ser mais agradável aos outros, né? Então, enfim, esse... Só que, por outro lado, ele é difícil de execução de tarefas. Ele é muito difícil vamos dizer assim, de conseguir levar à frente um projeto até o fim, né? Ele vai se os outros forem junto, aí ele vai junto com os outros, né? Puxa vida, tá todo mundo junto, ele vai junto, né? Ele vai acompanhando a massa, ele vai acompanhando ali, né? Porque agradando o pessoal, divertindo, né? Então ele sim é o sanguíneo que dentro de casa, ou a sanguínea, ele tem que aprender a se deixar guiar pelo esposo ou pelo esposo ou pela esposa, né? Sabe? Ele, enfim, e ele quando é bem guiado, ele pode ir longe, né? Porque tipo assim, puxa vida, eu vou fazer isso para agradar meu marido, vou fazer isso para agradar minha esposa, né? Ela gosta que puxa vida, que eu estude aqui, então sou até disperso aqui, né? Mas puxa vida, eu vou estudar porque ela quer, né? Ele é muito sentimental, tende, aí é um problema que traz muitas vezes no lar também, tende a gastar muito dinheiro, não consigo próprio, mas com os outros. É aquele que quer pagar conta no bar, é aquele que dá presentes generosos aos outros, é aquele que vai fazer grandes doações para instituições que ele perceba ali, entende? É aquele que está sempre com um olhar voltado para os outros. E às vezes acaba exagerando, acaba ficando descontrolado também, né? Enfim, passando dos limites das coisas e enfim, se endividando demais, enfim, mas tendo esse olhar, né?
tendo esse olhar. Então ele tem que aprender que ele não... enfim, não é fazendo tudo que os outros querem, precisam, que ele tem que fazer ali o tempo inteiro. Entende? Ele tem que começar a ter um pouco este olhar não de egoísta, mas um pouco esse olhar de ter um pouco mais de controle das coisas, né? Esse é o sanguíneo. E nós temos, e vamos falar agora um pouco dos coléricos. Os coléricos que são quentes sobre seco, é o colérico que se aproxima. Eu sou assim, mas sou colérico. Você talvez tenha um aporte úmido no seu colérico, né? Então, a gente tem o colérico quente sobre o seco, que é o colérico que se aproxima um pouco mais do sanguíneo, né? Que é o colérico que ele é menos ditatorial, ele é um pouco mais flexível, ele é menos controlador, ele é mais disposto a relaxar um pouco mais, porque ele se aproxima ali, ó, repara, ele está mais no quente, né? Ele é mais quente do que seco, né? Então ele tem um pouco desse ar, um pouco mais próximo do sanguíneo, um colérico que fala mais, que está mais disponível para falar mais, sem impor as coisas, né? Então ele vai ser objetivo, como todo colérico é muito objetivo, mas ele tem um pouco mais a criatividade, ele é um pouco mais sensível, um pouco mais flexível para alcançar o objetivo que ele traçou. Grande Daniel. Então ele pensa no objetivo que ele tem, no objetivo, e percebe que, olha, eu preciso dos outros para alcançar esse objetivo também. Então por que eu vou ser tão duro? Por que eu vou ser tão inflexível se eu preciso deles também? Né? Então, ele é um que ele tem essa certa dose de objetividade, né? Muito objetiva, Tati. Então, Tati, você provavelmente é uma colérica quente sobre seca, tá? Mas ele fala mais do que o colérico seco sobre quente. É o colérico mais falante. Entende? Então ele também tende a ofender mais os outros. Ele é mais estrategista? Não, ele é menos estrategista, mas é um que percebe mais os outros. O seco sobre quente, ele é mais estrategista, porque ele não está nem aí para os outros. Então as pessoas são peças na mão dele simplesmente, e ele não está ali para agradar essas peças. O colérico quente sobre seco, não, ele tem um certo grau de flexibilidade para os outros. Ele não vê os outros simplesmente como peças, entende? Ele vê ali como seres humanos. Ele sabe, tipo assim, que ele tem que contar com as pessoas, então ele tem que, de certa forma, agradá-las. Elas têm que estar bem também naquele processo, entende? Ele tem um pouco isso, mas ele fala mais do que o outro. Ofende os outros sem perceber, exatamente. Ele vai ofender mais porque ele vai falar. E ele tem um seco, ele é seco também. Menos seco, mas ele é seco. Então ele vai falar o que ele tem que falar e vai falar muito. Só que ele vai, talvez, se tocar. E ele vai se preocupar se ele ofendeu mais do que o outro. A gente vai se... Opa, putz, que passo. Não é que ele vai também... Pode ser até peça desculpa, mas... Putz, passei demais aqui da conta. Caramba, agora a pessoa vai ficar chateada. Minha esposa vai ficar chateada aqui. Caramba, se ela ficar chateada, ela vai parar de produzir aqui. Ela vai parar de cuidar dos nossos filhos, da educação que a gente definiu para eles. Opa, se ela parar a coisa, ela vai parar de cuidar de mim. Entende? Opa, ali vai ter outra coisa. Ao mesmo tempo, o rancor dele ele tende a ser até mais explosivo. Né? Ele tende a ser mais impulsivo. Entende? Mas ele vem e volta mais rápido. É como se fosse, assim, vamos dizer, uma faísca. Vai e volta. O outro não, é uma queimada mais longa. Esse não, dá aquela faísca e volta. Retrai.
Então, você pode ser que seja... Você pode, enfim, vamos falar do que talvez seja um pouco mais o seu. E pode ser... as suas motivações dos seus projetos podem ser ligadas muito mais às suas paixões interiores. Entende? As suas paixões, os seus sentimentos. Os seus projetos podem estar um pouco mais ligados aos seus sentimentos. Tá? Beleza, é assim. Agora, tem um outro colérico que é o seco sobre... tá me descrevendo. Tem o colérico seco e a mineira, né? A Tati mineira, uai. O seco sobre o quente. O seco sobre o quente é o estrategista que falaram aqui atrás. Entende? Esse sim, ele vê as pessoas como uma peça de tabuleiro de xadrez. Repara, ele é mais seco do que quente, então ele é mais calado. Ele é mais calado. Ele não é tão expansivo como o que eu dizia agora, o quente sobre seco. Então ele é mais na dele. Ele está olhando a posição de cada um. E quando ele faz um movimento, é aquele líder forte, duro. Porque ele é muito seco. Então ele é duro mesmo. É duro, ele não está nem aí. Eu vou ter que mandar embora essa pessoa, eu vou mandar embora. Entende? Se ele tiver que reclamar com a esposa de alguma coisa que está errada, ele vai ser duro. Ele vai muitas vezes humilhar mesmo. E não há dúvida, não vai haver dúvida com ele do que ele quer. Não vai haver dúvida. Entende? O colérico seco sobre quente, não há dúvida do que ele quer. Ele vai dizer com poucas palavras e, claro, nunca mais fale deste jeito comigo, porque você é grossa e mal educada. É assim. Eu não gosto da sua mãe. A sua sogra, eu não gosto. Vai ser claro, tipo assim, não, porque eu não... eu vou na casa dela, não sei o que, ela faz comentário. Não, eu não gosto, ponto. Ponto. Lógico, pode mudar, né? Ele tende o quente sobre seco, ele tende a ser mais, julgar mais de forma mais precipitada. O colérico seco sobre quente não tem julgamento precipitado, não. O colérico pode oscilar na reação. Normalmente, se a gente tem um quente sobre seco, ele oscila mais. Um seco sobre quente, ele não oscila tanto na reação, não. Ele demora um pouco mais para reagir. Ele demora um pouco mais. E por isso, as ações dele são muito mais certeiras. Muito mais. E ele movimenta todo mundo, cara. Porque se você não se movimenta com ele... Entende? Dentro de um casamento, isso pode transformar a casa dele num quartel. Ou ela pode transformar a casa dela num quartel. Cara, se você tem que chegar às 8 horas, a janta nessa casa é às 8 horas, cara. Não, mas eu demorei um pouco mais. A janta é às 8 horas, porque as crianças dormem às 8h30. E não é 8h05, é 8. Por quê? As crianças têm que dormir às 8h30. Porque se elas não acordarem às 6h30... É assim. Né? A mulher colérica seca sobre quente. Não há dúvida que você tem que chegar às 8h30 em casa. Não é aquela mulher que vai dizer: olha, é importante você não chegar tarde em casa. Não, é bem clara. É 8h30, é 8h30. Não pode chegar depois de 8h30, porque 8h30 é jantar. Na verdade, tem que chegar antes de 8h30, porque 8h30 tem que estar sentada na mesa. E ela vai preparar um jantar maravilhoso para ele, vai preparar tudo para ele quando chegar em casa, para o maior carinho do mundo, o maior amor. Mas é 8h30. Tá? E aí de você se deixar suas calças jogadas no meio do caminho. Tá? Porque você está sabendo. Não há dúvidas. Repara, gente, que não é ruim nem bom as coisas. Você sabe exatamente o que a pessoa quer.
E você pode não fazer, ou por um defeito, ou porque não quer mesmo, mas você sabe. Entende? Você sabe, não tem meias palavras, não tem atenuantes, não tem nada disso, cara. É preto no branco. É assim. O seco sobre quente. E as coisas funcionam. As crianças dormem numa hora, todas as crianças andam na linha, né? E a repercussão que isso vai ter nesse tipo de adulto, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Mas entra todo mundo na linha, a casa, as coisas são organizadas, as coisas funcionam, entende? Você sabe o que ela pensa, o que ela quer ganhar, né? O que ela não gostou do presente que você deu. Tudo num quartel, é exato. Esse é o perigo, transformar num quartel. A casa não é um quartel, é o 880. Entende? Tem atenção aos detalhes, é mais detalhista. Por quê? Porque ela é mais seca, né? Alto, é muito exigente com os filhos. Vai tirar um 9,5. Tende a não ter uma falta de perdão. Não, rapaz. O garoto ficou sem televisão, é sem televisão. Não tem negociação. Ah, não, mas ele está se comportando tão bem, vamos rever isso. Não. É isso, é clareza e transparência, mas de uma forma dura. Dura. E se a outra pessoa não percebe, não entende isso, o ambiente fica péssimo às vezes. O ambiente fica péssimo. Eu estou falando agora do colérico quente sobre seco. Entendeu, Kelly? Eu estou falando das nuances que existem dentro do próprio temperamento. Estou falando do colérico que é mais seco, aliás, seco sobre quente. É orgulhoso, obstinado, é o mais obstinado de todos. Se bota aquela linha, caramba, como eu falei, é o tratorzão. É o tratorzão, né? Se aquela mulher fala assim, eu vou conquistar aquele homem, cara, sai de baixo que ela vai conquistar. Entende? Se é um homem que diz que vai conquistar aquela mulher, pode cair o mundo. Ele vai conquistar aquela mulher. Ou, não sei se vai conquistar, né? Ele pode ter tudo isso e acabar não conseguindo. Mas ele vai fazer de tudo. E é até perigoso. E tem a tendência a achar que está sempre certo. Mais do que o outro, porque pensou um pouco mais, olhou os mais detalhes. Entende? Olhou um pouco mais de detalhes, então ele vai dizer, olha, eu tô certo. Tá legal? Você não estudou o assunto como eu estudei. Essa é o colérico. Então vamos passar para o melancólico já, que é o melancólico mais próximo desse tipo de colérico, que é o melancólico seco sobre frio. É a terra árida, aquela terra seca, que não nasce nada ali. É difícil as plantas nascerem, vão nascer cactos ali. Né? Vão nascer cactos ali. É o melancólico perseverante, é um melancólico determinado, é um melancólico que é o mais organizado de todos, o mais perfeccionista de todos, o mais introspectivo. Tá? Mas ele é menos ativo que um colérico. O colérico é mais de ação. O melancólico ele é menos ativo. Né? Ele é menos ativo. Ele é muito autocrítico, muito julgador dos outros. Ele é o mais de todos. Entende? E ele vai expor mais isso. Porque ele é menos frio, ele é mais seco. Então ele vai expor essa autocrítica com ele mesmo e com os outros. Ele é mais inflexível, ele guarda mais rancor por mais tempo e ao mesmo tempo guarda as coisas boas por mais tempo. Entende? É o colérico que as pessoas às vezes ficam na dúvida se ele é melancólico, se ele é colérico. Aliás, é o melancólico que as pessoas ficam na dúvida se é colérico. As pessoas confundem. Mas esse melancólico ele é muito mais, vamos dizer assim, guarda muito mais as coisas do que o colérico. Seco sobre quente. Ele guarda mais. Ele não é tão explícito, como eu falei. O colérico sobre quente, você sabe exatamente o que ele quer.
sabe exatamente. O melancólico seco sobre frio, ele não é tão explícito, porque ele é frio ainda. Então ele não expõe tudo, todo o sentimento do que ele pensa. Você sabe os objetivos dele, você sabe as coisas macro dele, porque isso ele vai te falar. Você sabe quando ele está chateado, quando ele está feliz. Mas ele não é tão explícito, o que às vezes é pior, porque dentro dele ele está determinado naquilo e ele não é tão explícito. Ele vai chegar, ele não vai dizer que é às 8h30. Ele vai dizer o seguinte: olha, você tem que chegar, a mulher melancólica, seca sobre frio. Olha, é importante para os nossos filhos que você chegue para jantar conosco. Só que ela não vai dizer se é tarde, se é cedo, que horas que é a janta. Você vai ter que perceber a hora. Mais ou menos. Ela vai ter hora. Mas ela não vai ser tão explícita na hora que você vai ter que chegar. Um exemplo. Entende? É isso. E só que é o melancólico que é o mais fazedor de todos. É o mais, vamos dizer assim, ele é o mais pessimista, tá? Ele é mais pessimista, mas ele é o mais ativo, tá? Menos ativo que o colérico, mas é o mais ativo, né? Porque ele não é tão frio, ele não é tão coisa, ele age um pouco mais do que ele reflete, tá? Reflete. E aí nós temos o outro melancólico, que é o frio sobre seco, que é o melancólico, e esse sim, não expõe as coisas. É o melancólico clássico daquele que você sabe que ele está chateado, você não sabe por quê. Por que ele está chateado? Não sei. E ele é mais lento para encarar os projetos, pensa mais, é mais medroso, né? Pensa 10 vezes antes de fazer, mas faz. Tá? Ele é muito mais introvertido do que o outro ele expõe as coisas mais, né? E se ele tem um aporte úmido, né? Ele consegue, vamos dizer assim, falar muito mais, envolver muito mais as outras pessoas. É diferente do frio sobre si. Tá? Ele é difícil de elogiar e ter um papo otimista. Né? O frio sobre seco, ele é mais difícil conseguir sair um elogio até do que o seco sobre frio. E o seco sobre frio, ele vai fazer um elogio se ele perceber que a outra pessoa está caminhando no objetivo daquilo que ele pensa, da forma, e aí ele vai conseguir fazer um pouco mais elogio. O frio sobre seco não vai. Ele vai ter uma dificuldade de elogiar grande, ele vai ser mais pessimista ainda. E de se abrir, ele tende ao isolamento mesmo. Ele tende a se isolar. Né? Você vê o fleumático ele fica no grupo. Ele se envolve ali. O melancólico, frio sobre seco, ele se isola mesmo. A não ser que ele esteja em um ambiente onde ele se sinta seguro. Né? Um ambiente com amigos de longa data, com os pais, com a esposa, o marido, com os filhos, um ambiente que ele esteja bem seguro, e aí ele fica dessa forma. Totalmente, Kelly. Deveria ser obrigatório. É obrigatório, você tem que saber como é que é aquele estilo de pessoa que ela é. Né? Então, é uma pessoa um pouco mais isolada. Né? Isolada. Mas ela é uma pessoa muito mais profunda também. Muito mais profunda. Porque ela consegue estudar muito mais profundamente, pesquisar as coisas muito mais. Né? Então, o assunto, quando ela traz à tona, é um assunto que já foi bem burilado, bem trabalhado, bem visto, né? E se traz, e tem, vamos dizer assim, um vigor muito maior. Por isso, com o melancólico frio sobre quente, ele sobre seco, ele tende a ser muito consistente. Ele é muito consistente nas coisas. Ele não oscila. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Ele pode ser até fazendo de forma mais lenta, mas ele vai fazer e com uma perfeição muito grande. Muito grande. Entende? E porque ele também não vai se comportar com os outros ali.
Então, ele é melancólico ainda, e ele está muito voltado ali para aquilo que está fazendo, é muito focado no que está fazendo, muito focado. Entende? Então, se você pede uma coisa e ele faz, que ele também tem uma tendência de dizer não primeiro, né? Não e depois vai. Ele vai e vai fazer muito bem feito. Né? Ele falou que vai consertar o chuveiro, aquele chuveiro vai sair. Bem feito. O sanguíneo vai ficar falando, cantando, arrumando aquele chuveiro, daqui a pouquinho tem que arrumar aquilo umas 3, 4 vezes no dia. Esse melancólico assim não. Ele vai pegar e vai arrumar aquele chuveiro e vai ficar um brinco aquele chuveiro. Né? Ele vai se propor a fazer uma coisa e vai... Né? É uma pessoa muito fiel. Ele pode demorar, é o cara que vai enrolar no namoro. Uma mulher que não vai ficar com medo de casar. Vai enrolar, mas tem a tendência a ser muito fiel. E se der o sim, é um sim muito mais profundo e que vai oscilar muito, e a tendência é não oscilar. Muito mais fiel. Muito mais fiel. Enquanto o sanguíneo, um sim, faz um negócio mirabolante, super legal, mas oscila muito mais. Ele não vai oscilar. Eu prometi para minha esposa que eu seria fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então eu vou estar ao lado dela em tudo. Ali, plantado, como uma terra, diante da promessa que eu a fiz. Isso tem um valor enorme, não tem? Pode ser mais introspectivo, mais caladão, mais pessimista. Mas, meu filho, você tem certeza que ele nunca vai fazer nada de mal para você ali. Entende? Pode ser meio grosso às vezes, meio grossa, mas tá lá. Entende? Se engaja numa causa nobre, vai até o fim. Até o fim. Esse é o melancólico. E aí chegamos nos fleumáticos, frios sobre úmidos. São os fleumáticos mais frios. Né? É o mais introvertido de todos. Todos os fleumáticos. É o que tem... As emoções mais profundas não são expressas em geral. Ele é o norueguês. É o homem frio da Noruega. São os mais lentos. Mais lento que o melancólico ali. Mais lento. Lento ao falar, fala devagar. Quando não começa a dormir. Tem a tendência a ser muito preguiçoso. Como ele é menos úmido, ele tem a tendência a ser mais crítico do que os outros. Mas ele é úmido. Mas são críticas que ele guarda para ele. Enquanto o úmido sobre frio, ele é pouco crítico. Né? E esse não, ele guarda mais. Ele se ofende com mais facilidade também, mas também não fala. Repara, ele é mais frio, ele é mais próximo do melancólico, então ele se ofende mais. Ele deseja agradar os outros, ele é fleumático, ele quer agradar os outros, ele é talentoso em ensinar. Por quê? Porque ele é muito profundo e ele é úmido. Então ele conhece bem do assunto, porque ele explora bem esse assunto, ele pensa bastante sobre esse assunto e ele é úmido. Ele tem uma umidade, apesar de ser o fleumático, seja o fleumático frio sobre o úmido, seria o fleumático gelo. Ele conhece os outros, ele entende os sentimentos dos outros, ele quer levar as coisas aos outros. Então ele é um grande, vamos dizer assim, professor também. Né? Explica muito bem, porque ele entende os outros quando vai falar aquilo. Entende? É ótimo para mediar grupos, aconselhar pessoas, ele vai se aprofundar, ele entra no problema da pessoa, ele consegue ficar calado e ouvir muito bem o que o outro tem a dizer. Lembra quem fez o desafio do diálogo que eu dei, né? Quem é a pessoa que sabe dialogar é a pessoa que sabe mais ouvir. A pessoa que melhor ouve, fala melhor. Né? Interage melhor. E esse é o tipo do fleumático frio sobre úmido. Ele tem essa tendência a aprender a escutar
é o que melhor escuta. Entende? Porque ele é frio, ele está ali e está escutando muito bem. E ao mesmo tempo ele é úmido, então ele está querendo entender a outra pessoa. A questão da outra pessoa, os problemas da outra pessoa. Então ele tende a ser um excelente conselheiro. Excelente. Né? Porque ele entendeu o outro, ele ouviu o outro, ele mergulhou no problema do outro. Entende? Então, enfim. Calmo, sob pressão. O mundo caindo, como eu falei, pode cair a bomba atômica que ele está lá. Calma, vamos ver, calma. Né? Sabe decidir em situações críticas, extremas, difíceis. Ele está analisando o problema. O mundo caindo, ele analisando o problema. O mundo caindo, ele analisando o problema. Analisando, vendo as questões, e ele analisando. É assim. Do fleumático, frio sobre úmido. E nós temos o fleumático que ele é mais úmido sobre frio. É o fleumático que ele é mais extrovertido. É o fleumático que ele está mais em grupo. É aquele fleumático que é adorado nos grupos ali, né? Como eu falei, o sanguíneo... não falei ainda, vamos falar dos sanguíneos úmidos. Falei de sanguíneo, né? Falei de sanguíneo já. Terminei no fleumático agora, é o seu último, né? Estamos acabando, né? Como eu falei, o úmido sobre quente é o sanguíneo mais adorado. É o ser humano mais adorado por todos, vamos dizer assim. Mais adorado nesse sentido, né? De simpatia, de gosto de estar do lado. E o fleumático, úmido sobre frio, é o fleumático mais simpático. Né? Todo mundo também gosta de estar com esse fleumático, porque ele é mais calado, lógico, ele é frio ainda. Ele é mais calado. Mas ele é agradável, porque ele tem um sorriso agradável. Ele procura agradar todo mundo quando ele fala. Entende? E como ele é mais profundo, então ele sempre traz mais elementos para os outros. Né? Então, ele, enfim, é o grande diplomata mesmo. Porque ele se envolve com os outros realmente. Mais do que o outro. Ele é o grande diplomata. Né? O úmido sobre o frio é o grande diplomata. Ele não quer desagradar ninguém, né? Ele não quer desagradar ninguém. Então ele vai fazer as coisas pensando nos outros, entende? Ele vai fazer pensando nos outros. Ele tende a se perder um pouco também, porque como ele é mais úmido do que frio, a frieza que dava um pouco mais a consistência é a água mesmo, né? É água mesmo. Ele tende a ser um pouco guiado, ele precisa de motivação. O fleumático ele precisa ser motivado, ele precisa ser guiado ali, né? Quase que empurrado algumas vezes, às vezes precisa de uma bomba, né? Para essa água subir, né? É isso, né? Essa água subir. Pô, cara, esse cara é gente boa pra caramba, precisa de uma bomba ali, né? Vamos, cara, vamos, vamos andar, né? Vamos andar. Na educação, né? Puxa vida, ele tá muito mais querendo motivar o filho, então ele vai e volta atrás nas ordens que vai dar, tipo assim, puxa vida, meu filho foi chateado aqui, não, tem que fazer isso que eu vi que é importante, ele tem que estudar mais, mas puxa vida, né, ele tá estudando muito, coitado, deixa eu levar um docezinho ali pra ele, né, pra ele não ficar tão triste ali, né. Enfim, esse é o fleumático, úmido sobre frio, né, e é assim, né, é um marido, uma esposa agradável dentro de casa, assim, mas que não é de muita atuação. Então, é uma esposa que muitas vezes pode deixar a casa um pouco mais bagunçada. Ela está muito mais preocupada, em geral, com o marido do que com a casa, mas ao mesmo tempo que ela está preocupada com o marido, se for um marido melancólico, que espera uma casa arrumada, ela não consegue perceber isso, então ela vai procurar dar atenção para ele e ele, na verdade, está querendo uma casa e ele fica mais estressado porque a casa está zoneada e o filho ainda não foi dormir porque, né, e o filho dorme na cama junto com ele porque, puxa vida, a mãe ali, coitado do meu filho, né, é importante ele ficar aqui porque senão ele vai crescer traumatizado porque não andei estudando sobre trauma em criança, enfim, e aí vai trazer outros problemas, né? Tem outros problemas. Repara, não existe temperamento que seja melhor que o outro. Sob determinadas circunstâncias, um pode ajudar mais do que o outro. Sim, determinadas circunstâncias. Como eu falei, o fleumático numa situação de crise absurda, ele é interessante.
porque ele é mais frio para tomar a decisão, mas ao mesmo tempo ele vai demorar, e às vezes você precisa de uma decisão um pouco intempestiva mesmo. Você vai precisar de uma decisão de seca dura. Né? Se você imagina, você está numa guerra, num fronte de guerra, você tem que decidir praticamente quem vai morrer, quem vai viver. Se ele não for seco ali, durão, para o cara falar assim, cara, é você que vai para lá, você morrer todo mundo. Em vez de morrer 1, 2, vai morrer a tropa inteira, vai morrer 200, 1000 pessoas. Entende? Se não for o cara para estancar aquilo, a empresa fale. Se não mandar embora 10 ali, mandar embora definitivamente, sem papo. E duro porque os outros percebam, porque senão ali acaba a empresa. E pro outro lado não, se o cara for durão demais naquilo ali, é importante ali agora e a equipe ficar mais junta, unida, porque tá todo mundo boicotando, porque o cara é seco demais. Então, gente, o melhor dos temperamentos é a gente tirar o bom que nós temos nas nossas características naturais do nosso temperamento e lutar contra as nossas adversidades diante daquilo que a gente vê que é o melhor. Por isso que é importante tirar das virtudes. E é por isso que a gente vai provavelmente começar a partir da quinta-feira que vem falar de determinadas virtudes associadas a alguns temperamentos. Como é que o colérico pode ser mais paciente? Como é que o melancólico é paciente? Como é que a virtude da paciência dos 4 temperamentos? O fleumático ele leva esse letra, paciência com ele mesmo. Ele não se incomoda com certas coisas. O fleumático explodir, começar a borbulhar, ver aquela água borbulhando que ele pode também, porque ele pode também. Entende? É mais difícil. É mais difícil. Gente, façam perguntas. O que eu tinha para dizer hoje era isso. Já chegamos. Preciso dessa aula sobre paciência, Tati. Eu tenho umas lives lá sobre paciência, mas essa vai ser mais focada nos temperamentos. Agora que passei a apresentação de novo. Não, você vai ver que eles conseguem. Quando eles conseguem. Aliás, eles conseguem mesmo. Porque se eles colocam assim, eu tenho que ser paciente. Eles colocam isso como objetivo de vida. Adquirir esta virtude. Tem que ser paciente. E aí eles conseguem dar os passinhos dele. Tudo bem, dentro dele, mas externamente ele, entende? Ele aprende técnicas. Eu admiro características de fleumático, sim, enfim. E talvez sejam aquilo que talvez nos falte, né? E aí já admira. A Natália melancólica, eu também sou. Sou um fleumático clássico, o André Oliveira, um fleumático clássico. Zen. É assim mesmo. Se eu colocar no foco, sou paciente. Pouco tempo, mas vai. É isso. Difícil esquecer coisas negativas. Quer ver? Uma colérica paciente. É a Sâmia. A Sâmia é uma colérica paciente. Aprendeu com a vida a ser. Vou escrever no espelho esse objetivo diário, paciência. Então, acho que sou fleumático, mas me irrito às vezes. Já acontece, Lucas. Pode se irritar sim. Qualquer pessoa pode se irritar. Mas o fleumático tende a se irritar menos. Lógico que eu sou melancólico. Eu pareço ser colérica. Enfim, outra melancólica. Como a gente vai educando os defeitos da criança desde cedo, não pode ser mais difícil identificar o temperamento dela. Aliás, desculpa, Ana, li tudo errado aqui, né? Como a gente vai educando os defeitos da criança desde cedo, não pode ser ainda mais difícil identificar o temperamento dela. Não é. É porque até a forma da pessoa apresentar aquela virtude depende do temperamento dela. Depende do temperamento dela. Entende? É impressionante isso. O paciente colérico é diferente do paciente do paciente fleumático. Diferente. Você nota. Você nota, inclusive, o colérico ele está ali numa paciência que é uma paciência forjada, inclusive porque ele conseguiu arrumar todo o seu entorno para que ficasse da forma como ele se sente melhor. E aí ele ficou tranquilo, porque ele já tem um controle sobre aquilo. O controle sobre aquilo. É um pouco a Sâmia. A Sâmia, ela, por exemplo, dentro de casa, como ela conseguiu, por ser uma grande educadora, mas ela conseguiu criar o controle
dentro da sua casa, de modo que hoje é confortável dentro dos parâmetros dela. E ela é super paciente disso. Agora, se sai desses parâmetros definidos, educativos dela, a tendência dela perder paciência é muito maior. Entende? Porque aquilo ali é fruto de esforço, aquilo é fruto de trabalho, gente. Não é fruto do acaso ou simplesmente deixa rolar. Não, é trabalhado, bem próprio do colérico aquilo. Bem próprio. O colérico é dominante. O colérico tende a ser dominante, sim. O seco sobre quente, meu filho, é o dominante. Ele vai querer dominar a área, lógico. Lógico que vai. Gente, não bata de frente com o colérico. É bobagem. A gente tem que o quente sobre seco, você ainda consegue. O seco sobre quente, sem aporte úmido, você não consegue se você não estiver do lado dele. Não resolve bater de frente. Não resolve. É bobagem isso. Perder tempo e se irritar. Entende? Então, Ana, não vai ser mais difícil, não. Não vai ser difícil porque a manifestação das virtudes, elas vão dizer o tipo de temperamento. Elas vão dizer o tipo de temperamento da criança. Gente, é o paciente que está assim, repara. A criança tá brigando lá, saindo na porrada. Saindo na porrada. Sei lá, 2 meninos saindo na porrada. E os meus dois aqui, o Thiago e o João. De vez em quando ele sai na porrada aqui. O fleumático tá olhando assim. Ele tá sorrindo ali. Tranquilo, os dois na porrada. O sanguíneo tá batendo palma. Vai não sei quem. Dá porrada aqui. Dá porrada lá. Tá rindo. O colérico tá assim. Ou tá fazendo outra coisa, ou tá focado em outra coisa. Entende? O fleumático tá achando bonitinho, inclusive. O melancólico tá assim. Dentro dele, caramba, o que essas crianças vão acontecer com elas? No futuro, meu Deus do céu, o que vão ser? Vão ser marginais, vão ficar degladiando no futuro. Meu filho vai ser preso por Lei Maria da Penha, vai bater na mulher. Vai ser melancólico. Mas tá paciente, ele não tá batendo. Eu tô fazendo essa cara assim, mas às vezes nem faz isso. O melancólico tá, às vezes, fazendo outra coisa ali, mas tá nessa. Caramba, o que vai acontecer com ele no futuro? Puxa vida, como é que vai ser? Mas não tá perdendo a paciência porque as crianças estão brigando ali. Entende? Estão lá batendo, chega mais um pra bater, né? Sai na porrada, para, moleque, para de brigar. Já perdeu a paciência, né? Para, moleque. Até a manifestação. E o fleumático, quando perde paciência nesse caso. Gente, vamos parar de brigar. Não tá legal isso. Vocês têm que ser amiguinhos. O colérico, vamos parar com essa porra. Pá, pum. Agora pro seu quarto e não saia mais. Cada um de castigo. O colérico. E melancólico, gente, não, vamos parar com isso agora. Caramba, será que eu traumatizei eles agora? Tô gritando com eles aqui. Acho que eu traumatizei, desculpa. Não posso traumatizar meu filho. Ai. E o sanguíneo? Vamos agora! Soldados! Todos em forma! A Carol é boazinha pra brigar. Ela é fleumática. Gente, não vamos brigar. Eu vou de rir. Gente, é feio brigar, tá bom? Ai. Só que ela já perdeu a paciência, tá? Ela já perdeu. Ai. Não quero isso. É assim, Ana. É assim. Então, a manifestação do defeito ou da virtude, ela vai ser característica do temperamento. Entende? Vai ser de uma forma diferente em cada temperamento. São Francisco de Sales era colérico, seco, sobre quente. Então, ele arranhava a mesa dele de baixo, vira a mesa dele depois, quando ele morreu, que ele era toda arranhada. Porque para não gritar, não brigar, não perder a paciência com os outros, ele arranhava a mesa ali para manter a paciência dele. Ou seja, era virtude pura a paciência dele. Os temperamentos não mudam.
O que acontece é que a gente adquire defeitos e virtudes. E aí aparenta que a gente mudou de temperamento, mas não, é simplesmente porque a gente ou foi ficando mais desleixado, mais largado, com mais defeito, ou a gente foi adquirindo mais virtudes, ali como falei, de São Francisco de Sales. E outras coisas que podem acontecer, Tati, doenças, às vezes doenças, sei lá, doenças psíquicas, sobretudo, uma depressão pode descaracterizar certas coisas, uma bipolaridade, um transtorno de ansiedade, um Alzheimer, a velhice. Ela pode voltar e aparentar que as pessoas, mas que na verdade ela vai voltar ao temperamento original. Ela vai voltar a ser criança, ao temperamento. Tentando descobrir sua virtude, Carol, você tem muitas, pode ter certeza. Você tem dezenas. Tá? Que às vezes a gente não tem dificuldade, uns tem mais dificuldade de achar defeitos, outras de qualidade, mas sem dúvida você tem muitas. Tá? Perguntas. Perguntas dos meus Brasils. Meus Brasils brasileiras. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar? Então vocês não têm todos os temperamentos, tá? Vocês têm um temperamento, para ficar respondida a pergunta, acho que tem todos os temperamentos, você pode achar, tá? Mas vocês não têm todos os temperamentos. Você tem um temperamento que ele é mais quente sobre frio, e eu não falei muito dos aportes hoje. Então tem isso, que às vezes a gente tem, por exemplo, um melancólico, talvez seja, que é mais o meu perfil, que eu tenho um aporte úmido, que vai tirar essa secura, para dar vai ficar salvo. Que vai fazer com que eu tenha essa mais facilidade, vamos dizer assim, de tratar aos outros. Um pouco, entende? É isso. Claro que tem que melhorar a conversação com a sua filha adulta, sem dúvida. Descubra o temperamento dela e veja como é que você pode se relacionar melhor com ela. Então, pode ser melancólico com aporte úmido ou fleumático com aporte seco. Tem certas paralelismos, mas olha, o melancólico e o fleumático é muito. Enfim, para mim é muito nítido a diferença entre os dois. Entende? Eu diria que dá para se perceber bastante isso. Bastante claro isso. Por exemplo, eu não tenho nada de fleumático. O melancólico, ele tem uma certa atitude é mais próximo do fazer que o fleumático. O fleumático, ele tem a tendência a ficar parado mesmo. O melancólico tem uma tendência a sair mais do que o fleumático. O fleumático tem a tendência dele ficar ali. Apesar de ser água, e o melancólico ser terra de ficar, porque o melancólico gosta sempre das mesmas coisas, das coisas mais ou menos. O fleumático não, ele tem nem tanto assim. O fleumático ele corre um pouco mais nesse sentido, mas ele tende a ficar na estrutura dele. Terminamos? Terminamos? Então eu posso ir? Então tá bom. Como a esposa colérica ajuda o marido fleumático a sentir a autoridade dele? Vou responder só essa aqui então da Kelly. Então, vocês combinem as coisas antes. Entende? Combinem as coisas antes. Isso é muito importante. O que a esposa quer e que o fleumático quer. Tem coisas que talvez, como você é colérico, você tem que fazer. Entende? Então, vocês têm que definir as coisas antes e admitir que às vezes ele pode não fazer. Entende? Fazer inclusive como combinado, porque ele vai ficar com pena na hora. Tem uma dose de pena. Tá? Pena. A Tati, com crianças, a Adriana tem. A Adriana Abreu. A Adriana tem. Você é uma sanguínea tímida. Você provavelmente é mais úmida também.
Tá ótimo, Carol. Fica com Deus. Um beijo pra vocês.